se eu te dissesse que o maior erro da fala do Coração de Ferro é achar que basta ter dinheiro para ser o Homem de Ferro? Pois é, viralizou essa ideia de que o Tony Stark só conseguiu vestir a armadura dele porque ele nasceu bilionário. Mas hoje eu vou te mostrar, com ciência, física, biologia e lógica, que se fosse só dinheiro, Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates e Mark Zuckerberg já teriam armadura voando por aí. O máximo que vimos até agora foram foguetes que explodem na decolagem e um metaverso falido. Porque ser o Homem de Ferro não é abrir a carteira. Ser o Homem de Ferro é desafiar as leis da natureza. É sobreviver para contar história. Tony Stark é Tony Stark porque ele é único e não porque ele é rico. Vamos começar pelo básico. Sim, Tony Stark é bilionário. Nos quadrinhos e nos filmes, a fortuna dele ultrapassa a casa dos 900 bilhões de dólares. Isso colocaria ele acima de qualquer bilionário do mundo real. Mas é aqui que está a pegadinha. Se fosse só isso, qualquer magnata poderia contratar engenheiros, físicos, programadores e construir a própria armadura. Então por que ninguém até agora fez isso? Porque o buraco é bem mais embaixo. Dinheiro compra materiais, pesquisa, laboratórios, porém o dinheiro não compra o mais importante, a genialidade. O dinheiro não compra a resistência física, a coragem para colocar o corpo dentro dessa máquina, que é a armadura, que poderia literalmente te matar na primeira curva. O coração do Homem de Ferro não é a fortuna, é literalmente o reator Ark no seu peito. Miniaturizar um reator de fusão nuclear no tamanho de um CD é algo tão absurdo que a humanidade não conseguiu nem chegar perto. O maior projeto experimental de fusão que existe é o ITER. Tem o tamanho de um estádio de futebol. Consome bilhões em pesquisa. E o Tony Stark simplesmente resolveu fazer isso dentro de uma caverna, usando sucata, diante da pressão para ele não morrer. Qual bilionário faria isso? Nenhum bilionário do mundo real faria algo desse tipo. E se tivesse feito, não teria sobrevivido. Porque o reator Ark ele não é só tecnologia. É uma ideia que, além de ter nascido da mente do Stark, vale lembrar que mesmo que conseguisse, o paládio que alimenta o reator é tóxico. E é ele que estava envenenando o Stark de dentro para fora. Qual outro bilionário que você conhece que estaria lutando, criando, arriscando a vida dele todos os dias enquanto uma substância direto no seu peito mata ele aos poucos? Nenhum. Agora vamos falar diretamente da armadura. O Mark VII, um dos modelos mais icônicos, pesa aproximadamente 750 quilos. É como amarrar um carro no corpo e sair para passear. A diferença é que o Stark não fica só em pé. Ele voa, ele luta, dispara míssil, encara deuses alienígenas. Qual bilionário que faria isso? Um bilionário qualquer nem ia passar da calçada. Porque mesmo com todos aqueles motores e propulsores para poder ajudar, a pressão constante nos músculos, articulações, seria brutal. Seria difícil de ficar em pé. Provavelmente cairia em exaustão na primeira manobra. Nos filmes, o Stark ele simplesmente acelera em velocidades absurdas, supersônicas, e faz curvas ultra fechadas. Ele para no ar, dispara de novo e tudo isso de repente. Sabe o que é que isso significa? Forças G absurdas. Um piloto de caça altamente treinado suporta até 9G por alguns segundos. Se passar muito disso, simplesmente o sangue escapa da cabeça e o piloto desmaia. O Stark simplesmente enfrenta 15 até 20 Gs em combate. Nenhum corpo humano suporta isso, só que ele suporta. Não é só a armadura que torna isso possível, é a combinação da mente com o corpo dele. Ele cria mecanismos, ajusta sistemas e adapta tudo em tempo real. Ele não apenas veste aquela armadura, ele domina ela. Se fosse só dinheiro, bastava colocar o Jeff Bezos lá dentro e falar com ele, decola, voa e pronto. Porém, se fizéssemos isso, o resultado seria desmaio imediato, uma provável hemorragia interna e até mesmo falência de órgãos. Outra coisa que diferencia o Stark é que ele não controla com um controle a armadura. Ele usa a interface neural, traduz os impulsos do cérebro direto em comandos para a armadura. Hoje essa tecnologia já existe, a gente tem testes
de pessoas que controlam braços robóticos, porém é tudo muito lento, impreciso e bem limitado. O Stark fez isso parecer algo fácil, fez de forma instantânea e intuitiva, como se a armadura fosse uma extensão do corpo dele. Ele simplesmente vira e atira para os lados. Você tem noção do nível de sobrecarga cognitiva que isso exige? Ele está processando centenas de variáveis ao mesmo tempo. Velocidade, o alvo, a propulsão, os sistemas defensivos que ele usa, cálculo de trajetória para ele percorrer, leitura dos sensores que está aparecendo na tela, e tudo isso é muito mais do que o cérebro humano consegue administrar. E mesmo assim, ele administra. Mas por quê? Porque ele é bilionário? Não. Porque ele é o Tony Stark. Agora imagina se preparar para usar uma armadura dessa. Não basta você ter dinheiro, você precisa ter força, resistência cardiovascular, reflexos de um piloto de caça, foco de um astronauta, resiliência psicológica de um soldado de guerra. Atletas olímpicos se dedicam à modalidade, astronautas treinam por anos para resistir a 5 ou 6 Gs, pilotos de caça treinam para suportar os 9 Gs, e o Stark simplesmente pegou tudo isso e combinou numa pessoa só. Nenhum bilionário que vive nos jatinhos, nas festas, nos iates, tem todo esse preparo. Stark, mesmo quebrado, envenenado, traumatizado, ele ainda levanta, veste a armadura e com certeza essa força dele não vem de academia, vem de dentro dele. E é aqui que chegamos no ponto final. O Stark ele não é só o Homem de Ferro porque ele é bilionário. Ele é o Homem de Ferro porque ele é Tony Stark. Ele carrega uma mente que não aceita limites, um coração que não se entrega e uma resiliência capaz de continuar quando qualquer pessoa desistiria. Lembrando que ele não simplesmente herdou as indústrias Stark, ele reinventou ela. Ele não comprou a armadura dele, ele construiu. Ele não sobreviveu porque ele tinha bilhões, ele sobreviveu porque ele não tinha escolha e porque a genialidade dele transformou o que era impossível em realidade. No caso do reator Ark. Ser bilionário não te faz o Tony Stark. Ser Tony Stark é muito mais do que ser rico, do que ser bilionário e ter dinheiro. É suportar a dor, desafiar a física, enganar a morte, criar o impossível. E ainda assim ter coragem de vestir a própria criação, mesmo sabendo que a qualquer momento ela pode te matar. O Elon Musk pode até lançar foguetes. O Jeff Bezos pode ser o dono do maior império de vendas online. Bill Gates pode até conseguir comprar alguns países com o dinheiro dele. Mas nenhum deles é o Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro não é só uma armadura. Ele é um homem. Um homem chamado Tony Stark. Logo a fala do Coração de Ferro, que diz que Tony Stark é Tony Stark porque ele é bilionário, é ridículo. Dinheiro não constrói genialidade, não inventa um reator Ark, principalmente dentro de uma caverna usando sucata. Não pilota uma armadura que desafia todas as leis da física. A Coração de Ferro precisa descer do palanque dela, porque diante do legado de Tony Stark, ela não passa de um simples grão de areia tentando falar do sol. Não se esquece de deixar o seu like aí nesse vídeo, se inscrever no canal para continuar acompanhando e eu te aguardo aqui no próximo vídeo. Valeu! I am Iron Man.